Meu Deus, obrigado porque abrimos a tua palavra agora, que o teu Santo Espírito nos ilumine, para que possamos aprender mais da tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem é que poderá ficar em pé? Essa é a pergunta. A Bíblia aqui está falando da volta de Jesus, na visão do ímpio. E então a Bíblia fala que Jesus um dia vai voltar. A Bíblia diz então, João capítulo 14, verso lá, que Jesus iria subir ao céu, preparar lugar e voltar para nos buscar. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, verso 7, que nesse dia da volta de Jesus, todo olho verá a vinda de Cristo. A glória de Cristo vai circundar a terra e todos verão a volta de Jesus. A Bíblia diz também lá em Mateus capítulo 24, verso 30 e 31, que Jesus Cristo virá nas nuvens do céu com poder e grande glória, acompanhado dos seus anjos, com grande barulho de trompetas. Então a volta de Jesus ela vai ser visível para todos e ela vai ser audível. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51, a Bíblia diz que aqueles, então, os vivos, os que estiverem vivos, Paulo diz que é um mistério, mas diz que nem todos morreremos, mas os que estivermos vivos, todos nós seremos transformados. E lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 12 em diante, diz que na volta de Jesus, os mortos em Cristo ressuscitarão. Essa vai ser a volta de Jesus, esse vai ser o dia da volta de Jesus, um dia glorioso, um dia grandioso, feliz. Mas em Apocalipse capítulo 6 diz que apesar da alegria desse dia, da alegria, do entusiasmo, o dia glorioso, o dia esperado para todos, Apocalipse capítulo 6 diz que para alguns esse dia será terrível, tão terrível, que eles vão olhar para as rochas e para as montanhas e vão dizer assim: rocha, montanha, caia sobre a minha cabeça, para que eu não veja a glória de Jesus. Enquanto o grupo espera a volta de Jesus com ansiedade, quer ver a glória de Cristo, o outro grupo diz assim: nós não queremos ver a glória de Jesus. E para esse dia, esse dia, vai ser tão terrível, que eles fazem uma pergunta. A pergunta é assim: quem é que poderá ficar em pé nesse dia da volta de Jesus? O dia vai ser tão duro para eles, que eles fazem uma pergunta assim: olha, quem é que vai ficar em pé na volta de Jesus? A pergunta é uma pergunta retórica, que tem uma resposta que está ali, talvez que não está escrita, mas esperada. É como se fosse assim, ó: quem é que vai ficar em pé na volta de Jesus? A pergunta é como se fosse assim: ninguém. Na visão do ímpio, ninguém ficará em pé na volta de Jesus. Não vai haver pessoa alguma em pé no retorno de Jesus. Essa pergunta é tão forte: quem é que vai ficar em pé então? Que eu quero estudar com você. Nesta manhã nós vamos buscar uma resposta para entender essa pergunta. Quem é que vai ficar em pé na volta de Jesus? Muito bem. Nós vamos estudar então o livro do Apocalipse. Então eu queria que você pegasse sua Bíblia. Nós vamos ter vários textos aqui e vamos fazer um estudo sobre o livro do Apocalipse para entender essa resposta. Só para a gente entender então, vamos lá. Essa pergunta, esses versos, eles estão dentro do contexto dos selos. Então vamos entender um pouquinho a Bíblia aqui que diz respeito aos selos. Vamos lá. Primeiro, quando eu pego o livro do Apocalipse, você já conhece. O livro do Apocalipse, o nome significa Apocalipse, significa revelação. Revelação, por quê? Porque ela é a primeira palavra que tem no livro.
Quando você pega Apocalipse capítulo 1, verso 1, está lá, revelação. Então pegaram a primeira palavra do livro e colocaram como tema, como título do livro. O livro do Apocalipse ele foi escrito por João, na ilha de Patmos, e ele é repleto de símbolos. Pastor, por que o livro do Apocalipse foi escrito em símbolos? Não era mais fácil escrever diretamente para a gente entender? Talvez. Mas naquela época, lá na época de João, era comum escrever cartas em símbolos. Era algo comum. Então não era nada assustador você receber uma carta da sua casa que fosse cheia de símbolos. E por que era comum isso? Porque eram cartas que deveriam ser lidas pelo destinatário e entendidas somente por ele, mas por ninguém. Então, quando você escreve em símbolo, somente aquele que recebe a carta vai entender a carta. Então, a carta foi direcionada para as igrejas. Somente as igrejas entenderiam a carta e mais ninguém interessasse. Ok? Por isso, bem, quando nós vamos no livro do Apocalipse, só para você entender, vamos lá. O livro do Apocalipse, ele é dividido em duas partes. Olha que interessante. Ele é dividido em quantas partes? Duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 12 é a primeira parte. Do capítulo 13 ao último capítulo é a segunda parte. Então, do capítulo 1 ao 12, a primeira parte. Do capítulo 13 em diante, a segunda parte. A primeira parte do livro do Apocalipse vai falar sobre profecias históricas. Bom, profecias históricas que tem a ver em contar a história da igreja de Deus desde a ascensão de Cristo até a volta de Jesus. A segunda parte do livro do Apocalipse tem a ver com as profecias do tempo do fim. Então, ficou fácil, vamos lá. O Apocalipse é dividido em quantas partes? 12. A primeira parte tem a ver com o quê? Históricos. Com a parte histórica, vai contar da ascensão de Cristo no ano 31 até a volta dele, por partes. Depois do capítulo 13 em diante, ele mudou. Do capítulo 13 em diante, vai falar do tempo do fim. Tempo do fim. Vou abrir parênteses aqui para fazer uma pergunta para você. Vamos lá. São 11h25. Eu posso pregar 5 minutos e terminar 11h30, ou posso até meio-dia. Vou botar isso aqui ou não? Quantos querem que eu pregue 5 minutos? Levanta a mão. Ó. Quantos querem que eu pregue até 10 meio-dia? Vocês estão em dúvida, né? Mas o meio-dia ganhou. Vamos lá. Então vamos voltar aqui. Quantas partes o Apocalipse é dividido? Quantas? Duas. Muito bem. A primeira parte tem a ver com, lembra? Com a história. A segunda parte tem a ver com o tempo do fim. Vamos na primeira parte. A primeira parte do livro do Apocalipse, do 1 ao 12, tem 3 grandes blocos. Fácil saber. Quais são eles? 7 igrejas, 7 selos e 7 trombetas. Pode ficou fácil. O Apocalipse, você já dividiu em 2 partes e agora você tem na primeira parte, você tem 3 blocos. Repita comigo, quais são eles? 7 igrejas, 7 selos e 7 trombetas. Cada parte dessa agora vai contar a história da igreja, da ascensão de Cristo até a volta de Jesus. Por exemplo, as 7 igrejas. As 7 igrejas, cada carta que vai a uma igreja é um período. A primeira igreja vai do ano 31 ao ano 100. A segunda igreja conta a história da igreja do ano 100 ao ano 313. A terceira igreja conta a história da igreja do ano 313 ao ano 538. Os 7 selos. Quando abre o primeiro selo, então conta a história da igreja também, do ano. O primeiro selo, do ano 31 ao ano 100. O segundo selo, do ano 100 ao 313. O terceiro selo, do ano 313. Entenderam aqui? As 7 trombetas contam também a história do povo de Deus. Já não mais semelhante aos 2 primeiros blocos, mas contra as batalhas, as guerras que aconteceriam no decorrer da história. Então você já entendeu aqui por que tem 3 blocos. 7 igrejas, 7 selos e 7 trombetas, para contar a história do povo de Deus no decorrer do tempo. Amém. Ok?
Então agora vem comigo aqui para a gente caminhar e nós vamos, de tudo que eu mostrei para você, nós vamos entrar nos selos do Apocalipse. Vamos lá. Os selos começam no capítulo 4. O capítulo 4 começa uma visão de João, para João, que era a visão do trono, a visão do trono de Deus. Quando chega no capítulo 5, ele tem a visão do trono, e no trono a visão dos selos. Verso 1, capítulo 5 diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, o livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, desceu para abrir o livro dos 7 selos. E João vê então na visão. Ele está no trono de Deus. No trono de Deus ele tem uma visão. O que ele vê? Um livro, um pergaminho. Nesse pergaminho, esse pergaminho foi escrito por dentro e por fora, ok? Por dentro e por fora. E esse pergaminho tinha 7 selos que lacravam o livro, onde João não podia ler. Só que é dito para ele assim: João, ninguém pode abrir os selos, nem ninguém na terra e nem no céu. Ninguém pode abrir o selo, ninguém é digno. Aí João começa a chorar. Por que João chora? Porque se ninguém é digno de abrir o selo, nem no céu nem na terra, então Jesus também não é. E se Jesus também não era digno de abrir o livro, o sacrifício dele não foi aceito, então tudo está perdido. E ele chora. Só que o mesmo ancião vem e fala assim: espera um pouco, João, não chora não, porque o leão da tribo de Judá, da família de Davi, da tribo de Davi, ele pode abrir o selo. E ele abriu, ele pode, ele venceu. E ele venceu para abrir o selo. Diga amém. Amém. Isso é interessante, porque o Senhor está dizendo assim: olha, Jesus venceu, ele pode abrir o selo. Aliás, irmãos, olha um pouquinho para mim. Jesus sempre venceu. Amém. O grande conflito entre Miguel e seus anjos, Batará contra o dragão e seus anjos, e Jesus venceu. Amém. Aqui nessa terra, quando Adão e Eva eles pecaram, o pecado entrou nessa terra. Jesus nasceu nessa terra para nos salvar. E quando ele nasceu, foi tentar matar todos os meninos. Mataram os meninos, mas Jesus venceu. Amém. Todo o deserto da tentação, Jesus foi tentar, mas Jesus venceu. Amém. Todos os encontros que Jesus teve com uma pessoa possessa nessa terra, Jesus venceu. Amém. Lá no jardim de Getsemane, Jesus foi tentado, provado, cruelmente, Jesus venceu. Na morte de Cristo, Jesus venceu. Amém. Na ressurreição, Jesus venceu plenamente. Amém. Jesus sempre venceu. Amém. Olha o pouquinho para mim. Se ele sempre venceu, nesta manhã, ele pode vencer na sua vida. Amém. É ele que vence. É Jesus Cristo que vence a dificuldade da família. É ele que vence a dificuldade do casamento. É ele que vence o divórcio. É ele que vence uma doença. Amém. É ele que vence a dificuldade no trabalho. Quem vence é Jesus. E se ele venceu, ele pode vencer. Ele pode vencer as drogas, ele pode vencer os vícios, Amém. as drogas, na bebida, na pornografia. Ele pode vencer. Ele venceu o pecado. Você pode vencer o pecado em Cristo. Diga amém. Amém. Você pode vencer as tentações. A Bíblia diz que ele sempre venceu. Amém. Então, o livro foi aberto. Porque o Senhor diz assim: o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, ele pode abrir o livro. Então, vamos abrir. E no capítulo agora 6 é a abertura do livro. Então, começa a abertura do livro, selo a selo, no capítulo 6. Então, no capítulo 6, no verso 1, por exemplo, abre o primeiro selo e revela tudo o que iria acontecer na igreja do ano 31 ao ano 100. Depois abre no verso 3 o segundo selo, e do segundo selo revela o que iria acontecer na igreja cristã do ano 100 ao ano 313. E depois abre o terceiro selo, já no verso agora 5, e tudo que iria acontecer do ano 313 ao ano 538. E assim sucessivamente, tempo após tempo, até que chega no sexto selo.
E o sexto selo, quando ele abre, vai de 1844 até a volta de Jesus. Todos os eventos. E quando chega no final do sexto selo, é a volta de Jesus na visão do ímpio. E aí então o ímpio no sexto selo fala assim: cai rocha sobre nossa cabeça. Aí ele faz uma pergunta: quem é que vai ficar em pé diante da volta de Jesus? É a pergunta. A pergunta que está no sexto selo. É a pergunta agora que está na revelação dos selos e que nós temos que buscar a resposta. Então, livro selo pós selo é aberto, selo pós selo. Quando chega no último selo, abre. O que aparece? A volta de Jesus. O que aparece? Os ímpios. O que aparece? Os ímpios apavorados. O que aparece mais no sexto selo? Os ímpios apavorados e fazendo uma pergunta: quem é que vai ficar em pé? Onde está a resposta? Deixa eu explicar para você, olha para mim. Tem que ter resposta. O natural seria assim, ó: selo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas agora no sexto tem uma pergunta. A pergunta tem que ter resposta, porque eu ficaria na dúvida. Afinal, quem vai ter em pé? Será que vai ter gente em pé? Ou não vai ter gente em pé? Precisaria ter uma pergunta ali, uma resposta, aliás. Então, olha o que acontece. O capítulo 7 do Apocalipse é a resposta. O capítulo 7 do Apocalipse é uma visão que se chama assim, ó, visão parentética. É um parêntese. Porque o certo é assim, ó: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, pergunta. Aí abre o parêntese para responder a pergunta do capítulo 7. Amém. Então vamos entender a resposta. Vamos lá. Capítulo 7, verso 1. Diz assim: depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando-se os seguros 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subiu do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz os 4 anjos, aquele que imporadava fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte o servo do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil. Olha um pouquinho para mim. Qual é a visão da resposta? João vê 4 anjos nos 4 cantos da terra. Primeiro que tem canto que a terra é redonda. Então o que ele viu? Ele viu os anjos da terra, ao redor da terra, os 4 pontos cardeais da terra, norte, sul, leste, oeste, ou seja, ao redor da terra. E esses anjos estavam segurando o quê? Os ventos. Ventos na profecia é guerra, batalha, destruição. Eles estavam segurando a destruição de quem? Do diabo. O diabo tentando destruir a terra. Agora olha para mim de novo, não olha para mim. É isso ou não é que Satanás está fazendo? Sim. Aí você olha a terra, olha a pressão que a terra está vivendo. É o Covid, é a guerra da Ucrânia, a ameaça da guerra da China, é a bomba atômica que o país tem, é uma doença que surge nova. Agora é a 4ª vacina, a 5ª vacina, sei lá o que vai acontecer mais. Olha Satanás tentando destruir o ser humano e a terra. Então Deus fala assim: não vai destruir a terra. E ele vem mais um anjo e fala assim: não permitam, não, segura aí, segura os ventos. Satanás não vai destruir a terra, não vai. Deixa eu te dizer algo para você, olha um pouquinho para mim. Quem é que está no controle dessa terra, irmão? Quem é? Deus. Quem é que diz sim ou não? É Deus. Deus. É Deus. Então o Covid veio, aí as pessoas falavam assim: agora vai acabar o mundo. Deus falou assim: não vai. Amém. A guerra da Ucrânia, a gente já tinha cenas de guerra ao vivo na internet. Agora não vai acabar a terceira guerra mundial com bomba atômica de todos os lados. E Deus falou: não vai. Quem permite? É Deus. Quem manda parar? É Deus. E se Deus tem o controle da terra, quem tem o controle da tua vida? Deus. Então, nos momentos em que você achar que você perdeu o controle da vida, permita Deus dirigir sua vida. Amém. Ele nunca perde o controle. Amém. Tem hora que tudo acontece tudo de uma vez, é verdade ou não é? E aí parece que a gente perdeu o controle de tudo. Olha um pouquinho para mim. Deixa eu falar com você. Olha para mim. Permita Deus dirigir a sua vida.
Amém. Perde o controle. Só que o anjo fala assim: segura aí os ventos, não deixe Satanás destruir, não deixe Satanás destruir, porque ainda falta selar os salvos. Aí João ouve o número dos salvos: 144 mil. Vou parar um pouco aqui, porque esse negócio dos 144 mil, desde que eu sou adventista pequeno, eu ouço falar dos 144 mil. Tinha vigília para falar dos 144 mil. Foi isso que eu fiquei até com medo dos 144 mil. Porque veio na igreja saber quem são 144 mil. Quem são os 144 mil? Bom, primeira pergunta: 144 mil que João ouve, número simbólico ou literal? Simbólico. Simbólico ou literal? Simbólico. Porque alguns acreditam que o número é literal. 144 mil será o número dos salvos? Como assim? Vamos entender comigo aqui. Humanamente falando, 144 mil número dos salvos. Então quer dizer que o céu tem 144 mil mais. Isso quer dizer também que só no Brasil, e só os adventistas do sétimo dia, nós somos em 1,5 milhão. 1,5 milhão para 144 mil, só no Brasil. Nós somos em torno de 23 milhões de adventistas do mundo. Amém. Para 144 mil, sem contar os que já morreram, os que confiam ainda. Deixa eu fazer você, olha para mim, vocês são a concorrência grande demais. Se o número for literal, é a maior dificuldade do mundo é ser salvo, porque é mais fácil você passar em primeiro lugar em todas as universidades federais do Brasil do que ser salvo. É mais fácil você passar no concurso mais difícil público por aí do que ser salvo, porque olha a concorrência, eu nem sei quantos pontos dá. Aliás, se 144 mil fosse o número literal, eu pediria para você colocar uma placa ali pela porta: não há vagas, quem espera. Misericórdia. Eu pararia de pregar o evangelho, porque cada um que se converte, uma a mais na vida. Cada um que batiza, uma a mais. Uma a mais. Você imaginou a concorrência, 134 mil salvos? Então, assim, só de pensar humanamente falando, já dá para entender que não dá para ser 144 mil salvos. Agora vamos entender um princípio bíblico. Tem muitas coisas aqui, não vou tratar só de um. Quando eu vou interpretar a Bíblia, eu preciso analisar o contexto. É uma regra de interpretação bíblica assim: se o contexto é profético, tudo que acontece nesse capítulo é o quê? Se o contexto é simbólico, o que acontece nesse capítulo é simbólico. Por exemplo, a Bíblia já começa dizendo: tem 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Simbólico ou literal? Simbólico. Você acha que tem 4 anjos nos 4 pontos cardeais da terra, 24 horas em pé, vigiando a terra? É simbólico. O livro é simbólico. Você acha que tem um livro que tem 4 selos, tem não 7 selos? Olha, segurando os 4 ventos. Como é que você segura vento, gente? Se o vento é literal, como é que você segura vento? O anjo dos 4 pontos cardeais, em pé, segurando o vento. Explica para mim, não. Como é que segura vento? Então, todo o contexto aqui é o quê? Simbólico. Quando ele ouve o número só pode ser o quê? Simbólico. Quando eu vou lá no livro de Gênesis, é o contrário. Todo o capítulo 1 e 2 ali é literal. Quando Deus falou assim: apareça a luz, o que apareceu, irmão? Luz. Quando Deus falou assim: apareça os animais, o que apareceu? Os animais. Deus fez o mundo em 7 dias, no sábado. Aí alguns dizem assim: não foi 7 dias, literal. Cada dia equivale a 1000 anos, porque os dias são simbólicos. Olha um pouquinho, onde tem símbolo aqui, gente? Deus falou assim: olha, eu criei o ser humano, você é literal ou simbólico? Literal. Espero que seja literal. Literal, aí. Por que só os dias são simbólicos? Vocês entenderam? Então, quando a gente fala dos 144 mil, só pode ser simbólico. Pronto, resolvido. Agora, simboliza o quê? Ele simboliza Um grupo do tempo do fim. O número simbólico, é claro, né? Simboliza os salvos vivos O tempo do fim. na volta de Jesus. Amém. Mas é um símbolo.
Não quer dizer que vai ter 134 mil pessoas vivas. Quer dizer que é um símbolo. Agora, segue a leitura. Eu quero ler com você aí no capítulo 7, o verso 9. Diz assim: depois dessas coisas, vi grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas. Olha o que diz o texto. Em pé, diante do trono e diante do... Amém. Achei uma resposta. Nós vamos entender. Vamos lá. O que diz a Bíblia? Diz assim, ó, João ouve o número dos salmos, 134 mil. Agora ele vê. O que ele vê? Ele vê uma grande multidão. Bom, como igreja adventista do sétimo dia, nós podemos interpretar de duas maneiras esse texto. A primeira é assim, é a mais tradicional. O grupo dos 144 mil é um grupo especial e a grande multidão, todos os restantes dos salmos. Está tudo certo. Ou você pode entender assim: o grupo dos 144 mil e a grande multidão se trata da mesma coisa. Só que João ouve o número dos salmos e depois ele vê. Tanto é que ele fala assim: olha, ele fala assim, eu ouvi o número dos salmos, 144 mil, agora eu ouvi uma grande multidão que eu não podia numerar, contar, porque o número eu podia contar dele. Bom, essas duas maneiras você pode interpretar sem dificuldade. Agora, independente de ser A ou B que você escolher, o mais importante para nós aqui é entender o seguinte: o que João vê? Ele vê uma grande multidão inumerável, e essa multidão estava como? Em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Eu quero perguntar para você: vão ter pessoas lá em pé diante de Cristo, sim ou não? Sim. Uma multidão. O ímpio fala assim: quem vai ficar em pé diante do Senhor? O capítulo 7 responde: uma multidão. Amém. O ímpio fala assim: será impossível ser salvo. O capítulo 7 fala assim: claro que não, será totalmente possível ser salvo. Vai ter uma multidão. Mas agora eu quero fazer uma pergunta. Verdade, que em pé. Se haverá uma multidão em pé diante do trono do Cordeiro, quem são eles? Que características eles possuem que eu preciso ter para falar? Quero ler com você o verso 13. Verso 13 diz assim: um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes, a multidão, que se vestem de vestiduras brancas, quem são eles? Olha a pergunta. E de onde eles vieram? Verso 14. Respondi: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação e lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue. Amém. Quem são os que estarão em pé diante do trono de Deus? Duas características. Primeiro, eles passaram por uma grande tribulação. Segunda, eles foram limpos, lavados no sangue do Cordeiro. Amém. Deixa eu explicar na segunda para a primeira para você. Primeiro, eles foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Eles entregaram a vida a Jesus. Jesus perdoou o pecado deles e eles mantiveram agora em comunhão com Cristo, em ligação com Jesus. Eles tiveram comunhão com Cristo, relacionamento com Cristo. Qual é o primeiro ponto de salvação que vai fazer alguém ficar em pé? Relacionamento com Cristo. Amém. Comunhão com Cristo. Vida com Cristo é o que vai Amém. fazer a pessoa ficar em pé lá. Amém. A pessoa que está de joelho hoje, ela vai ficar em pé lá na frente. Amém. É a comunhão que vai fazer a diferença. Olha um pouquinho para mim, irmão. Resumindo aqui para o tempo. Não tem como ser salvo sem comunhão. A primeira característica para ser salvo lá é a comunhão com Cristo, é ser perdoado por Cristo. Amém. É a vivência com Cristo. Não terá uma pessoa em pé sem comunhão hoje. Não tem como. Você pode cometer pecado, pode pedir perdão e ser salvo, tudo certo. Mas sem comunhão não tem salvação. Entenda isso. Sem comunhão não tem salvação. Tempo de leitura da Bíblia, oração de manhã, acordar mais cedo para orar, sabe? Culto em casa, comunhão, ligação com Cristo.
Sem isso, não adianta vir à igreja, não adianta você lá dar 250 estudos bíblicos, não adianta, sem comunhão não tem salvação. Deixa eu fazer um teste com você. Se a salvação depende da comunhão, então no que diz respeito à comunhão, olha para mim, responda para você, no que diz respeito à comunhão com Deus, se Jesus voltasse agora, você estaria salvo perdido. Se dependesse do teu tempo de oração, de leitura da Bíblia, estudo da lição dos Gospel Batina, levantar mais cedo para orar, se Jesus voltasse hoje, você estaria salvo perdido. Não se engane. Vamos continuar esse tempo? Pega essa semana que acabou hoje, está acabando hoje, semana, domingo para cá, só para você fazer uma reflexão. No que diz respeito a esta semana, no que diz respeito à comunhão sua com Deus, se Jesus voltasse hoje, dependendo dessa última semana, você estaria salvo perdido. Então, primeiro ponto, os que estarão em pé, eles têm o que hoje aqui? Comunhão. Ligação com Deus. Segunda palavra. Intimidade com Deus. Amém. Por isso Jesus diz com o grupo: eu não conheço vocês. Porque lá na terra a gente conversava, batia papo, eu não tinha ligação nenhuma com vocês. Então vocês fizeram muita coisa. Deram muito estudo, frequentaram a igreja, curaram as pessoas, etc. Mas eu não tinha visto que tem relacionamento. Segundo ponto, esse grupo que ficou em pé também, eles passaram por uma grande tribulação. A tribulação que eles passaram não é essa que a gente vive hoje. Nós passaremos ainda. Agora olha um pouquinho para mim. Se nós não aguentamos as tribulações de hoje, vamos aguentar a grande tribulação de hoje. Se no primeiro problema que você tem, você desiste, você bota a culpa em Deus, você abandona a igreja, você devolve o seu cargo, você faz isso, faz aquilo, como você vai aguentar a grande tribulação para estar em pé? Eu não vim dizer aqui, irmão, que a vida é fácil. Eu não vim dizer que nós não temos problemas. Não vim dizer que o seu problema é fácil, tem que superar, entendeu? Isso eu vim dizer. Eu vim dizer duas coisas hoje. Os que estarão em pé na volta de Jesus, tem duas palavras. Saia dessa mensagem com duas palavras. A primeira, comunhão. A segunda, perseverança. A gente não desiste. Amém. A gente não para, a gente não volta atrás, a gente está ligado em Cristo. Isso é aquilo, fechou? Pode trocar lá. A gente está ligado em Cristo, a gente tem comunhão, que não desiste. Eu não vim dizer para você, irmão, eu não vim dizer que os problemas que você está vivendo na sua casa são simples. Eu jamais falaria isso, os meus não são. Eu só vim dizer para você assim: olha, não volte atrás, não desista. Amém. Do seu casamento, dos seus filhos, da sua família, da sua fé, da igreja, do céu, da volta de Jesus, da eternidade. Não desista, é isso que eu vim dizer. Amém. Os que estarão em pé, eles se mantêm em comunhão. E os que estarão em pé, eles são perseverantes. Eles não desistem. Eles Amém. choram, mas não desistem. Eles ficam tristes, mas não desistem. Eles ficam felizes, mas não param. Esses estarão em pé na volta de Jesus. Amém. Alguns dias atrás, um tempo atrás, eu fiz uma semana especial numa igreja no Rio de Janeiro. Fui pastor lá, e aí fiz uma semana na igreja de Comendador Soares, na Baixada Fluminense. No sábado, no último sábado, estava pregando e tinha um batismo. E aí, o jovem entrou no tanque batismal. E eu falei assim: ó, a sua mãe está aqui, a minha mãe está aqui, você quer vir aqui? Chamei a mãe, né? A senhora quer vir aqui na frente, vai ficar bem pertinho aqui com o filho sendo batizado? Ela falou: eu quero. Ela veio. Pastor, posso dar um testemunho? Não virei nada, não sei o que ela vai falar, mas mãe é mãe. Eu falei assim: claro que pode. Aí deu o microfone para ela. E ela falando assim: pastor, eu estou para a igreja. Meu menino estava com o costume de sair de madrugada de casa. Numa dessas madrugadas eu fui para ele. Ele saiu de madrugada, eu saí. Eu fui seguindo meu filho. Ele foi na boca de fundo com uma droga. Quando eu cheguei lá, tinha um monte de gente, grito que grita, gente comprando droga, usando droga, gente armada ali. E meu filho chegou lá para fazer o mesmo.
Eu já ouvi muitas histórias de mães que tiraram os filhos de lá, mas quando eu olhei o clima, ele vai contando, eu não tive coragem de chegar perto. Aí eu vi o muro. Pastor, eu entrei atrás do muro. E eu me ajoelhei atrás do muro. Amém. E disse assim para Deus: Senhor, enquanto o Senhor não tirar o meu filho de lá, eu não saio. Amém. Amém. Percebeu? Ela sabe onde buscar. Amém. Gente que tem comunhão sabe onde buscar no momento da crise. Amém. Ela poderia ir lá, brigar com o traficante, brigar com o gente, catar o braço do filho dela e vai embora. Mas ela falou: Senhor, sem busca. Ela Amém. foi atrás do muro, se ajoelhou, e eu fico imaginando aquela